Evangelho de Mateus, capítulo 3, melhor, já no capítulo 4 aqui, falando da tentação do Senhor Jesus. Versículo 2 diz o seguinte: E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então perceba que antes disso aqui, o Senhor Jesus havia sido levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas você percebe que o Senhor Jesus, ele estava em jejum, né? Ele estava em jejum. Jejum que não é só você ficar sem comer. Porque se você ficar só sem comer, tem gente fazendo jejum de até um incrédulo faz esse tipo de jejum. Mas é você se abster também daquilo que é terreno, no sentido de pensamento, você evitar ver coisas e ouvir informações terrenas. Isso também está ligado ao jejum. O Senhor Jesus estava aqui em jejum. Mas você vê que coisa interessante. Ele foi levado para ser tentado. Só que como é que ele estava? Ele estava em jejum. Em outras palavras, ele estava no estado espiritual forte. Ele não foi levado para ser tentado pelo diabo e ele estava de qualquer jeito. Né? Porque às vezes a tentação vem e a pessoa está de qualquer jeito. A pessoa está lá largada. O que vai acontecer com essa pessoa? Você acha que ela vai conseguir resistir à tentação? Ela não vai. Veja como o Senhor Jesus foi para a tentação. Em jejum. Ele foi levado pelo Espírito em jejum. E depois de haver jejuado por 40, quer dizer, o que ele estava fazendo no deserto? Ele estava lá em jejum. Ele estava em jejum. O que ele estava fazendo no momento da tentação? Ele estava em jejum. Não estou dizendo que você... Por exemplo, no nosso caso, a gente pode ser tentado a qualquer momento. E se a gente for ficar em jejum a todo momento, a gente vai morrer. Mas eu estou falando para você, o jejum, ele representa, em outras palavras, é você estar bem espiritualmente. A palavra de Deus, ela fala sobre andar em espírito. Andeis em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A palavra de Deus nos orienta a andar em espírito. E andar, como falamos certa vez, é uma coisa feita de forma ininterrupta. Você não tem como você andar parado. Para você andar, você precisa dar passos. Não é verdade? Então, andar no Espírito é você estar sempre no Espírito. E essa é a direção da palavra de Deus. A única forma de você conseguir vencer a tentação, de você conseguir vencer o pecado, é você andando em Espírito. É você andando no Espírito. Então, quer dizer, você está o tempo todo ali conectado, ligado com Deus, envolvido com as coisas de Deus. Essa é a única forma de você conseguir vencer a tentação. Você não vai conseguir vencer a tentação distraído, intertido, envolvido com as coisas desse mundo. Porque se você estiver desse jeito, cá entre nós, você será uma presa fácil. Você vê que quando o Senhor Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, aqui fala que ele estava em jejum. Aqui não fala que ele estava brincando, aqui não fala que ele estava lá tirando uma folga. No deserto não tinha muito o que fazer, mas não fala que ele estava brincando, não fala que ele estava distraindo, não fala que ele estava reclamando, não fala que ele estava questionando, não fala nada disso. Fala que ele estava em jejum. O que seria estar em jejum, em outras palavras? É você estar pronto para a tentação. Quer dizer, em outras palavras, ele estava pronto para a tentação. Eu pergunto a você, você está pronto, pronta para a tentação? Você está pronto? Será que se o diabo viesse agora, você estaria pronto? Será que se a tentação viesse agora, você estaria pronto? Porque a tentação, ela não avisa quando vai vir. Ela não avisou falando, daqui meia hora eu tô chegando aí, hein? O diabo não avisa quando vai vir. Não liga pra você, ô meu amigo. Se prepara aí, porque meia hora vai vir chumbo grosso aí. Não é assim não, meu. Você vê que nesses países que estão tendo guerra aí, há alertas de que os mísseis estão para cair, né? Então as pessoas fazem o que? Se preparam, se escondem e tal. Só que espiritualmente, meu amigo, não tem aviso, não tem alerta, não tem. A gente só sabe o que pode acontecer. Agora, quando vai acontecer, a gente não faz ideia.
Eu, por exemplo, não faço ideia quando eu vou ser tentado. A tentação vem de repente, ela vem do nada. Essa é a verdade. E é por isso que nós temos que estar sempre preparados, porque uma coisa que você não sabe quando vai vir. Como é que você tem que estar para isso aí? Você tem que estar nem aí? É desse jeito que você tem que estar para uma coisa que você não sabe quando vai vir? Tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque você não sabe quando vai vir. Então o Senhor Jesus, sabendo que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, o que ele já fez? Deixa eu abrir um jejum aqui. Deixa eu entrar no espírito aqui. Porque a batalha seria espiritual e não física. A luta seria contra o diabo. E não dá para vencer essa luta com armas físicas. Não dá para vencer essa luta com conhecimento, com estudo, com força do braço. Não ter que estar bem espiritualmente. Essa é a única forma de conseguir vencer a tentação, estando bem espiritualmente. No nosso caso é totalmente diferente. Aqui o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. No nosso caso, não. No nosso caso, isso pode acontecer a qualquer momento. Você pode estar sendo tentado agora. A tentação pode estar vindo para você agora, enquanto eu estou falando com você. Pode ou não pode? Pode. Não tem horário, não tem hora certa. Às vezes acontecia isso muito comigo. Eu acordava de madrugada e naquele momento o diabo atacava. Naquele momento vinha um monte de pensamento sujo. Que horas? De madrugada. Quer dizer, tem hora certa? Tem hora certa? Tem horário certo? Não tem. Não tem. E não tem aviso. Vem. Se você não estiver pronto, amigo, você cai. Se você não estiver pronto, se você não estiver pronta, você cai. E é como sempre falamos aqui. O problema de cair, meu amigo, é que depois que cai, para se levantar é uma guerra. Para se levantar é uma luta. Tantos aí caíram há tanto tempo e até hoje não se levantaram. Não é fácil. Você, depois de ter caído, você se levantar, porque depois da queda, o que vem? Vem o próprio Satanás que tentou a pessoa, que usou a sua vontade contra ela. Ele vem fazendo o quê? Colocando peso, a culpa, a condenação, a acusação. Ele vem colocando um fardo sobre os ombros dela, porque ele não quer que ela se levante. Então é por isso que é muito difícil da pessoa, depois de ter caído, conseguir se levantar. A prova disso é os números. Né? Os números, eles provam isso, eles evidenciam isso. É só você olhar para a quantidade de pessoas que caíram e conseguiram se recuperar. Não são muitas, não, são poucas. É muito difícil alguém que caiu conseguir se levantar por tudo aquilo que acontece depois da queda. Face a essa realidade que é difícil se levantar. Não é impossível, eu tô falando que é difícil. Não é porque você não caiu, você pode se levantar, mas eu tô falando que não é fácil. A prova é o tanto que caiu e não conseguiu se levantar. Mas face a essa realidade, deve-se tomar um cuidado. Deve-se ter uma atenção com o quê? Com as tentações que não avisam, que não mandam sinal, que não enviam um SMS dizendo estou chegando. Não. Elas vão vir. E vão vir às vezes quando a pessoa menos espera, quando ela menos imagina. Por exemplo, numa madrugada. Você imagina. Você nem espera. E a tentação está ali diante de você. Então o Senhor Jesus, quando ele abriu o jejum, quando ele fez esse jejum, ele estava se preparando para a tentação. E é assim que nós temos que estar para a tentação. Preparados, prontos, aptos para a tentação. O Senhor Jesus, ele falou certa vez que o espírito está pronto, a carne é fraca, né? Então, se nós estamos no espírito, se nós andamos no espírito, se nós vivemos no espírito, que é conectado com Deus, ligado com Deus, né? Estando ali
frequentemente em comunhão com Deus, com os pensamentos conectados a Ele, então nós temos condições de vencer as tentações. Você tirar o seu pensamento, a sua cabeça desse mundo e colocá-la em Deus, você tem condições de vencer as tentações, os desejos, as suas inclinações. Ele se preparou para a tentação. Agora imagine, se o Senhor Jesus teve que se preparar para a tentação, imagina nós. Imagina nós, né? Primeiro, se ele foi tentado, imagina nós. Se ele teve que se preparar, imagina nós. Mas de certa forma, tudo isso que aconteceu com ele, né? Tem gente que pensa que é por acaso, né? Mas nada disso que aconteceu é por acaso. Tudo isso que aconteceu com ele representa o que iria acontecer e o que acontece com cada um de nós. Tudo que aconteceu com ele representa o que acontece com cada um de nós, né? E nós não devemos ignorar isso. Assim como ele teve que se preparar para a tentação, nós também temos que nos preparar para a tentação, nos preparar espiritualmente. Espiritualmente, essa preparação ela precisa ser diária, porque a tentação, meu amigo, ela é diária. Todo dia o pecado vem. Não diz a canção lá? Todo dia o pecado vem. Então todo dia o pecado vem, todo dia o diabo vem, todo dia a tentação vem. Todo dia as propostas vêm, todo dia. Não tem um dia, por exemplo, que eu não seja tentado. Todo santo dia eu sou tentado. Todo santo dia. Não tem um dia que eu não seja tentado. Então quantos dias eu tenho que estar pronto? Quando eu tenho que estar pronto? O tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar preparado. O tempo todo eu tenho que estar pronto. Por quê? Porque o mal ele pode vir a qualquer momento. Como falamos, não tem aviso. É de sopetão, é de surpresa. É sem a pessoa esperar. Justamente para quê? Para que ela venha cair. Mas diante dessa realidade, a pessoa prudente, né? A pessoa prudente, ela vai se preparar, ela vai tomar cuidado, ela vai se preparar para isso, para que quando chegar esse momento ela esteja pronta para vencer a tentação. E como falamos, se a pessoa não se prepara, ela acaba caindo e se torna muito mais difícil a sua situação, porque quem cai para se levantar é uma guerra. Então o Senhor Jesus ele se preparou para a tentação. E depois de ter jejuado por 40 dias e 40 noites, naturalmente ele teve fome. A fome é uma necessidade humana. E o Senhor Jesus aqui, através disso que aconteceu com ele, ficou claro de que ele veio em carne humana e ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. Então, depois do seu jejum de 40 dias e 40 noites, ele teve fome, como qualquer outro tem. Então, não é porque ele era Deus que ele não teve fome. Ele teve fome porque estava no corpo de carne. Então, as necessidades da carne existem. A fome não é da alma, a fome é da carne. Porque a alma precisa comer, a alma precisa tomar banho, a alma precisa dormir. A alma é um ser espiritual. Essas necessidades são necessidades do corpo. Então quem teve fome foi o quê? Foi o corpo. Foi o corpo dele que teve fome. Depois do jejum, naturalmente, né? Não tem como você ficar 40 dias sem comer e você não ter fome, né? Então não tem como, por exemplo, eu reclamar de coisas que a minha carne precisa, né? Às vezes a pessoa reclama de tudo. Reclama que está com fome, reclama que está com dor, reclama. Você tem que dar graças a Deus que você sente dor. Dor, às vezes, tô falando de dor de sofrimento, tô falando de dor de você levar uma pancada ali, né? Porque tem gente que não sente dor, vive anestesiada no hospital. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente que não pode comer, tem gente que não pode ir no banheiro. Essas coisas são necessidades da carne, né? Depois de ele ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quer dizer, a necessidade da carne apareceu. Apesar dele estar ali
fazendo a vontade do Espírito, jejuando, ele também estava no corpo de carne. E a carne bateu na porta. O corpo bateu na porta, dizendo: eu estou com fome. Você vê aí essa luta. Paulo ele fala sobre a batalha entre a carne e o espírito. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. O Senhor Jesus estava em jejum. Estava em luta contra a sua carne e a carne lá. A carne começou a pedir: não, eu estou com fome. E é essa luta que a gente tem todos os dias. A luta contra a vontade da carne e a luta contra a vontade de Deus. A vontade de Deus quer que eu siga um caminho, mas a vontade da carne quer que eu siga o outro. Você vê tanto a vontade da carne quanto a vontade do Espírito falou. O que o Espírito falou? Abre um jejum, faz um jejum. Aí daqui a pouco, 40 dias depois, a carne: estou com fome. Vê que há uma luta, um conflito. Isso acontece com a gente. Quando você, por exemplo, você tem uma vontade de fazer algo que é errado, e a sua carne está pedindo: faz, eu quero isso, eu quero ela, eu quero ele, eu quero esse dinheiro, eu quero esse emprego, eu quero esse carro, eu quero... Aí o Espírito está lutando contra a carne. Aí fica aquela luta, né? A carne, ela quer aquele pecado, e o Espírito fala: não, isso aqui vai desagradar a Deus. E fica aquele combate, fica aquele embate. Essa luta dura a vida inteira. Essa luta dura enquanto estiver vivo. Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter essa luta contra a nossa carne. Vai ter sempre essa luta. A carne vai estar sempre falando. Por exemplo, eu escolhi fazer a vontade de Deus, eu escolhi me submeter a Deus. A carne não vai calar a boca, ela vai continuar clamando, ela vai continuar gritando, ela vai continuar suplicando, implorando pelo pecado. Ela quer porque quer o pecado. A carne só quer saber de uma coisa, do pecado. Ela quer só saber de se satisfazer. A carne, ela só quer ter prazer, mais nada. Ela só quer ter prazer, a carne. Ela só quer se satisfazer. Então ela pede, ela clama, ela suplica, né, pelo pecado. E aí fica nessa luta, né? Por exemplo, eu decidi, houve um momento na minha vida que eu decidi, escolhi fazer a vontade de Deus, né? Foi como esse jejum que o Senhor Jesus abriu durante 40 dias. Só que aí o que aconteceu? A minha carne começou a pedir: tô com vontade disso, tô com vontade daquilo outro, tô com vontade daquilo outro. É claro que aqui estamos falando de uma necessidade natural, né? Uma necessidade física que não tinha nenhum problema. Agora tem necessidade. Tem coisas, aliás, melhor dizendo, tem coisas que a carne pede que vão desagradar a Deus. Por exemplo aqui, um homem casado, ele se sente atraído por outra mulher. E o que a carne pede? A carne quer que ele se deite com ela, que ele tenha relação com ela. É isso que a carne pede. A carne pede isso. A carne quer saber se ele é casado? Não, a carne pediu isso. É uma necessidade? Não é uma necessidade, porque ele já está casado com outra pessoa. Então você entende o que eu estou falando? Aqui fala de necessidade, de fome. Mas levando isso para o lado espiritual, há essa luta. Como deu o exemplo aqui, a partir do momento que decidi seguir o caminho da fé, o caminho de Deus, eu decidi andar no Espírito. Só que aí a carne começou a pedir. Porque é como o seguinte, por exemplo, imagine que você tem um animal lá na sua casa e você alimentou ele durante tanto tempo, esse animal cresceu e tal, né? Não estou dizendo para você fazer isso, pelo amor de Deus. Só que aí, você não quer mais esse animal. Você quer que ele morra. É só um exemplo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não mate seu animal. Você não quer mais que ele viva, você quer que ele morra. Então o que você vai começar a fazer? Você vai começar a tirar o alimento dele. Só que esse animal vai clamar. Ele vai gritar. Porque ele está com fome, ele quer comer. Não é isso que vai acontecer? Ele não vai falar, né? Porque é um animal, mas ele vai demonstrar ali que ele está com fome, ele quer alguma coisa para comer. Não estou aguentando mais ficar com fome. Assim acontece quando a pessoa decide parar de alimentar a sua carne.
né? Porque no passado eu alimentava a minha carne, eu fazia a vontade da minha carne, tudo aquilo que a minha carne pedia eu dava, ela se satisfazia. Só que houve um momento que eu decidi, opa, chega, a partir de hoje eu decido fazer a vontade de Deus. Então, eu decido viver, andar no Espírito. Só que o que aconteceu? A carne continuou pedindo, porque eu alimentava ela. A carne não entende isso, que a partir de agora eu vou fazer a vontade de Deus. Ela não entende isso. Então ela continua pedindo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu vou ter que lutar. E aí eu vou ter que lutar contra essas vontades da carne. Eu vou ter que lutar contra isso. E não é fácil não, meu amigo. Não é fácil você vencer a carne, porque para você vencer a carne, você tem que dizer não para você mesmo. Para você vencer a carne, você tem que dizer não para você. É muito fácil eu dizer não para outras pessoas, mas e dizer não para mim? E dizer não para uma coisa que eu quero fazer com todas as minhas forças. E eu chegar lá e dizer, não, eu não vou fazer isso. Ou, por exemplo, Deus me pede para fazer algo que eu não quero fazer de jeito nenhum. A minha carne está dizendo, não, você não vai fazer isso. E a carne é cheia de querer dar ordem, né? Ela pensa que manda. Só que aí eu, nessa luta, não, eu vou fazer. E aí você vai. É como o exemplo de Abraão e de Isaac, né? Para sacrificar Isaac. Imagina a luta, o embate que estava ali. A vontade de Abraão, a carne de Abraão clamando para ele não fazer aquilo. Mas a voz de Deus falando, obedeça. Imagina um conflito que não foi naquele momento, mas ele obedeceu. Então é uma luta. É uma luta. A carne, não é porque eu me converti que a carne vai parar de pedir, não, ela vai continuar pedindo. Ela vai continuar clamando. A palavra de Deus deixa claro sobre as concupiscências da carne. É a carne que pede, é a carne que clama. A palavra de Deus deixa claro sobre a vontade da carne. Então, a carne vai continuar clamando, a carne vai continuar pedindo. A batalha que o apóstolo Paulo fala entre a carne e o espírito. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Há uma batalha, uma guerra entre carne e espírito. E essa batalha ela só termina quando a vida acaba. Enquanto eu viver, meu amigo, a minha carne vai pedir. Mas é como falamos certa vez, né? Faça ela morrer. Faça ela morrer. A sua vontade vai pedir, a sua carne vai pedir. Faça ela morrer de fome. Um dia eu dei de comer para minha carne. Um dia eu alimentei a minha carne. Um dia eu só alimentava a minha carne. Mas hoje eu tenho que fazer o que? Depois que eu decidi deixar o espírito viver, eu tenho que fazer essa carne morrer. Como é que eu faço uma coisa morrer? Deixando de alimentar ela. Ela vai continuar pedindo, só que aí eu vou fazer o quê? Não. Vai pedir de novo? Não. É o dia todo. Todo santo dia, o dia inteiro a carne pedindo. E a gente tendo que dizer o quê? Não. Não. É uma luta. Né? É por isso que você vê que são poucos que conseguem permanecer. São poucos que conseguem ser fiel até o final. Porque a carne ela fica pedindo o dia todo. Ela fica ali batendo na porta o dia todo. Imagine uma pessoa bater na sua porta o dia inteiro. Se já é difícil aguentar batendo 10 minutos, meia hora, imagina o dia inteiro. Assim é a carne. Todo dia ela tá ali pedindo. Todo dia ela tá ali clamando, gritando pelo quê? Ela quer prazer, ela quer se satisfazer. Ela quer se satisfazer. Mas aí nós temos uma escolha a fazer. Aqui o Senhor Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Ele abriu um jejum para se preparar para a tentação. Mas houve um momento em que aconteceu o quê? Teve fome. Quer dizer, você vê que quem teve a primeira reação não foi o diabo. A primeira luta do Senhor Jesus aqui não foi contra o diabo. Foi contra a sua própria carne. Porque ele teve fome. Ele teve fome. E o que é a fome para quem está em jejum? Não é
tentativa da carne de romper aquele compromisso com Deus, não é? Eu sei que o alimento é uma necessidade física, mas a carne naquele momento, ela está indo contra o que a pessoa decidiu fazer. Então, a primeira coisa que veio não foi o diabo, foi a carne. Quando nós decidimos nos voltar para Deus de verdade, a primeira coisa que vem não é o diabo. É quem? É a carne. É a nossa própria carne, a nossa própria natureza. É uma luta, meu amigo. É como falamos, é por isso que você vê que são poucas as pessoas que conseguem permanecer. São poucas. Porque é uma luta. É você contra você. É você contra aquilo que você quer. Imagine estar com uma vontade desgraçada de fazer alguma coisa e você dizer não para aquilo. Eu posso falar por experiência própria. Quantas vezes eu estava com uma vontade imensa de fazer algo e eu disse não para mim mesmo. Não é fácil, né? Tem momentos que parece que a tentação é insuportável. E eu não sei como é que eu posso dizer do tamanho da força que aquilo ali vem. Porque a carne, ela clama pelo pecado, ela quer porque quer o pecado. Eu estou falando assim, mas eu não estou exagerando. Isso acontece. E eu posso falar que isso acontece porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano e tenho que lidar com a tentação todos os dias. Né? E se isso não acontece com você, desculpa. Ou você está muito mal espiritualmente, ou você é um anjo. Né? Talvez visitando esse lugar. Mas isso realmente acontece, é uma luta. Mas quem determina quem vai vencer é você. Nós vemos aqui o Senhor Jesus escolhendo ficar no Espírito, né? Quer dizer, abrir um jejum, ficar no Espírito para o momento da tentação. Mas nós vemos aqui também que a carne pede. A carne veio antes do diabo. E o diabo ele só usou a carne. A gente vai ver aqui. Ó. Teve fome. E o diabo usou a fome do Senhor Jesus para quê? Para tentá-lo. Então ele usou uma necessidade da carne para tentar o Senhor Jesus. Você vê que a nossa luta maior é contra quem? É contra a nossa própria carne. Não há problema. Não é por isso que eu tenho que odiar. Eu não tenho que me odiar. Eu tenho que odiar a minha carne. Não no sentido de me cortar. Paulo ele fala isso. Eu esmurro o meu próprio corpo e subjugo a servidão. A minha vontade é suja. A minha vontade é pecadora. A minha natureza é pecadora. A minha carne é corrupta. Então se a minha carne é tudo isso, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que me sujeitar a ela, eu tenho que me submeter a ela, eu tenho que obedecer a ela? Não, eu tenho que lutar contra ela, eu tenho que fazer como o apóstolo Paulo, esmurrar, subjugar ela à servidão. Não, peraí, você não vai ficar no controle. Você vai se sujeitar a Deus. É isso que eu tenho que fazer com a minha carne, porque se eu me entregar aquilo que a minha carne quer, eu estou perdido. Vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com aquele rico que viveu a vida para se satisfazer. Depois que ele morreu, esse homem foi para onde? Ele foi para o inferno e está lá até hoje. Então, meu amigo, a carne ela pede, ela clama e ela faz isso todos os dias. Mas todos nós temos uma escolha. A escolha de se sujeitar a essas vontades da carne ou dar atenção à voz de Deus. Vontade de fazer coisa errada, todo mundo tem. Mas não é porque tenho vontade que eu vou fazer e vou me justificar nas minhas vontades, não. Veio vontade. Eu tenho duas opções. Dar atenção ou não dar atenção. Eu não sou obrigado a fazer aquilo, não. Eu tenho escolha. Se eu não tivesse escolha, eu poderia me justificar. Vem uma vontade, eu não tinha o que fazer. Não. Mas se eu tenho escolha, se vê a vontade, meu amigo, eu tenho a opção de dar atenção ou não. Então, se vem a tentação, você tem uma opção. Você tem duas opções, melhor dizendo. Ou você vai dar atenção ou você não vai dar atenção. Ou você vai dar crédito
ou você não vai dar crédito? Quem decide isso é você. Não é a tentação que decide se você vai cair, não. Não é aquela vontade da carne que decide se você vai cair, não. É o que? É você. Você tá com vontade, mas aí você tem poder, como falamos recentemente, você tem poder, autoridade sobre a sua vida para escolher o que você vai fazer. Então, se caiu, não foi porque teve vontade, foi porque escolheu dar atenção. Mas se você não quer cair, porque você sabe que se você cair, vai ser difícil se levantar, ou pouco provável de se levantar. Então você vai fazer o quê? Você vai lutar contra a sua vontade, você vai lutar contra a sua carne. A carne, ela vai clamar, ela vai pedir. Eu não estou contando aqui de uma história da minha cabeça, estou contando a verdade. A própria palavra de Deus fala sobre isso, da batalha entre o espírito e a carne. Quando se fala em batalha, é batalha mesmo, meu amigo. Não é uma brincadeira, está falando sério. Existe uma batalha, está sendo travada uma batalha agora. E todos nós temos que travar essa batalha entre carne e espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. O espírito está lutando contra a carne está lutando contra o espírito. Há essa batalha, há essa guerra diária, constante, frequente. Mas quem determina o vencedor dessa guerra não é a carne e nem o espírito. Sou eu, é você. Então é você que decide que se você vai vencer, ou melhor, quem vai vencer essa guerra? É você que decide, é você que determina se vai vencer a carne ou se vai vencer o espírito. Se você quiser que o espírito vença, faça o que o Senhor Jesus fez. Alimente ele. Alimente o espírito com as coisas de Deus. Se encha das coisas de Deus. Esteja conectado com Deus. Esteja em comunhão com Deus. Tenha vida com Deus. Tenha relacionamento com Deus. Se encha de Deus. Como o apóstolo Paulo falou, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E também mate a sua carne de fome. Faça ela morrer. Enfraqueça a ponto dela morrer. Você tem esse poder de matar a sua carne de fome. Não estou falando de matar de fome se de você ficar sem comer. Eu estou falando de você não atender aos pedidos carnais, aos pedidos pecaminosos da sua carne, aquelas vontades de fazer coisa errada que você tem, que você certamente tem, ou não, ou você não tem. Eu tenho, e eu tenho que dizer não para isso, eu tenho que sacrificar isso. Então a essas vontades você tem que fazer o quê? Você tem que matar elas de fome, você tem que matar a carne de fome. Ela vai pedir, ela vai clamar, ela vai gritar, vai suplicar, vai espernear. Mas aí você tem que matar ela de fome, você tem que dizer não, 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 não. Quantas vezes forem necessárias. Aliás, tem que dizer não até o quê? Até o último dia de vida. Foi o que o Senhor Jesus falou. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então quer dizer que tem que dizer não para quem? Para mim mesmo, para minha própria carne. Se você quiser permanecer na fé e alcançar a vida eterna, você vai fazer isso. Você vai dizer não. Todos os dias. Porque todos os dias vem a tentação. Todos os dias vem a vontade de fazer aquilo que é errado. Isso está dentro de nós. Isso está na nossa carne. Tem como tirar isso? A não ser que a pessoa mate a si mesmo. Não tem como tirar. Quer que Deus tire de você a vontade de fazer aquilo que é errado? Então ele primeiro vai ter que tirar você da carne. Porque a vontade de fazer aquilo que é errado está na nossa carne. Está na nossa carne. Então o problema está na carne. Mas ao invés de ficar reclamando, eu tenho que cuidar em fazer o que? Vencer a tentação. Porque eu posso vencer a tentação. Mas eu não posso vencer a tentação lutando contra a carne com a carne. Eu tenho que lutar com o espírito, não com a carne. A luta contra a carne deve ser com o espírito. Eu devo usar o espírito para lutar contra a carne. E não usar a carne para lutar contra a carne. Porque se eu usar a carne para lutar contra a carne, o que vai acontecer?
eu vou perder essa luta. Se eu quiser vencer a minha carne com os meus próprios esforços, eu vou passar vergonha. Mas se eu, como está escrito, ando no Espírito, eu não vou satisfazer as vontades da carne. Então, o que você tem que fazer? Você tem que matar a sua carne de fome. Tem que matar ela de fome. Quando eu falo em matar de fome, mais uma vez, é no sentido de você não dar aquilo que ela quer. É no sentido de você dizer não para ela. Ela vai pedir, ela vai clamar, vai suplicar. Mas você ali dizendo, não vou fazer. Não vou fazer. E essa batalha, ela dura uma vida inteira, né? Aí você vê que só vai ficar, só vai permanecer aqueles que realmente venceram a si mesmos.